nós vamos ver alguns dos métodos quantitativos, né, aplicados à saúde pública, especialmente a epidemiologia, que é um dos temas que a gente estuda bastante na saúde pública e de grande importância, né, para todos nós. Principalmente nesse momento aí de pandemia que nós estamos vivendo. E aqui o pessoal dos cursos de graduação do CCST e da pós-graduação também, os professores já estão realizando alguns trabalhos com o Covid-19 já. Tá? Só para vocês ficarem sabendo que em breve a gente já vai ter material publicado aqui da própria UFMA de Imperatriz. Então, pessoal, os objetivos da nossa aula de hoje é fazer com que vocês entendam essa questão da aplicabilidade da estatística na saúde, que é a bioestatística, né? O que muda de estatística para bioestatística, basicamente, é o foco dos exemplos que nós temos, né? Então, quando eu tenho apenas números, é estatística, e quando eu tenho números relacionados a questões biológicas, eu tenho bioestatística. A gente vai falar um pouquinho dos testes estatísticos mais presentes dentro da área de epidemiologia, e também eu vou mostrar para vocês exemplos práticos, tá? Em relação a como que essas análises elas são colocadas nos artigos científicos. Eu vou colocar aqui alguns materiais relacionados a esses artigos científicos. Tá? Eu gosto sempre de começar a falar sobre qualquer coisa relacionada à estatística e bioestatística, começando a falar sobre método científico. Tá? Rapidamente, fazendo um apanhado, por quê? Porque é praticamente impossível eu separar estatística de metodologia da pesquisa científica. Tá? Quando eu vou estudar trabalhos de cunho quantitativo, de natureza quantitativa, eu sempre vou trabalhar com as ferramentas estatísticas. E também nos trabalhos qualitativos também, eu acabo trabalhando também com algumas ferramentas estatísticas, como cálculo do tamanho de amostra. Na própria organização dos trabalhos qualitativos, a gente utiliza também frequências absolutas e relativas, que a gente vai falar um pouquinho aqui nessa aula. Tá? Então, basicamente, até interessante a gente conversar um pouquinho sobre esse método científico nesse momento, que é um momento que a gente está passando por uma pandemia e a gente vê muitas opiniões que muitas vezes não tem nada a ver com a questão do método científico, né, do conhecimento científico, que é esse que a gente adquire, e para que a gente consiga emitir uma opinião, ela é bem avalizada em relação a tudo aquilo que a gente já estudou e programou, né? A professora Aramisa vem trabalhando muito nessa questão do tratamento do Covid, vem dando algumas palestras, participando aí de algumas rodas de conversas, e até agradecer a ele por esse empenho aí nesse momento. Então, a gente precisa, basicamente, inteligência, imaginação e criatividade, né? E o que é que eu queria conversar com vocês sobre esse posicionamento? Muita gente acha que a estatística e a bioestatística, né, qualquer uma das duas, ela entra no trabalho na hora das análises. Então, acontece muito das pessoas virem, chegam para mim com os dados já, professor, analisa esses dados aí. E muitas vezes acaba que o trabalho era para ser delineado de outra maneira e acaba que a gente não tem como seguir o trabalho. Tá? Então, isso às vezes acontece. Tem horas que dá para a gente consertar,
fazer algum tipo de análise relacionada, fazer com que esse trabalho seja algo mais inicial, preliminar, mas tem hora que não tem jeito, tá? Então, quando eu vou definir o problema do meu trabalho, se eu quero estudar, por exemplo, a epidemiologia do Covid-19, eu tenho que saber o que é que eu preciso de informações para ter dados suficientes para falar um pouquinho sobre a epidemiologia da Covid, tá? E aqui na definição do problema já entra estatística. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem no método científico, que as pessoas deixam para trabalhar com estatística lá na frente. E aqui eu já tenho estatística. Quando eu proponho um problema, eu já tenho que vislumbrar quais análises estatísticas eu vou trabalhar nesse meu trabalho. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, mas eu não sou especialista na área de estatística. Mas aí eu pergunto para vocês, quando vocês vão definir um problema, geralmente você já vai ter lido trabalhos bons da área. Então, nesse levantamento dos dados que vocês têm, dessas informações, desses artigos, dessa revisão que vocês fazem inicialmente para você chegar a um problema, você já vai ter lido bastante coisa sobre análises estatísticas dentro desses artigos. Então, a gente já tem que ir pensando um pouquinho sobre o que é que eu vou utilizar de estatística no meu trabalho. Então, aqui entra também, depois que eu defini o problema, vou propor uma hipótese, ou hipóteses, né? Eu já vou ter que começar a pensar no meu N, na minha amostra, que é uma das coisas mais importantes que nós temos aqui dentro da estatística, é o N. Porque se eu tiver um N que ele não alcança o mínimo, a não ser que seja um trabalho preliminar, eu vou ter que refazer meu trabalho, infelizmente. Algumas vezes isso já aconteceu. E eu fico muito triste de chegar para a pessoa e falar isso, né? Mas por isso que eu sempre converso com todos os professores que eu tenho parceria da UFMA e de fora dela. Na verdade, eu só não tenho parceria do professor da UFMA, eu só não tenho parceria com daqueles que não me procuraram. Todos que me procuraram, eu tenho parceria, tá? Então eu auxilio aí bastante trabalhos todo semestre, seja na graduação, no mestrado, nos doutorados fora daqui também. Então, depois disso, a gente vai realizar uma experiência controlada para testar essa hipótese, né? A validade da hipótese. Então, aqui é que eu vou ter que ter mais ainda estatística. Eu ainda vou ter que ter mais ainda porque aqui é que eu vou saber como organizar meus dados, saber como eu vou aplicar um questionário, saber como que eu vou aplicar uma entrevista. Tudo isso está relacionado com estatística. A estatística, eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui do conceito dela, ela trabalha desde o planejamento do seu trabalho. Tá? E depois eu vou ter o recolhimento dos dados, em seguida eu vou ter a análise dos resultados, vou interpretar e dar conclusões e novas hipóteses vão surgir, né? Tem surgido aí nos trabalhos, e aí depois eu vou publicar os trabalhos, vão virar as monografias de vocês, TCCs, dissertações, teses, artigos e livros que são aceitos pela comunidade científica. Então, aqui rapidamente um fluxograma da metodologia da pesquisa. Então, eu tenho aqui desde a hipótese científica, quando eu estou procurando explicação para esse problema que eu estou estudando, aqui eu já tenho estatística, porque eu tenho que ter um embasamento e eu tenho que fazer com que tudo aquilo que eu pensei ele esteja organizado. A estatística ela serve inicialmente para organizar o seu trabalho.
Então, quando você está fazendo o levantamento dos artigos, até saber o número de artigos que você fez levantamento para montar sua biblioteca de artigos, e é muito importante já ter isso em mente, essa questão da organização. E aí, em seguida, eu vou ter minha hipótese estatística, que aí já está, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu posso ter uma hipótese de que o cigarro, o tabagismo causa câncer de pulmão, por exemplo. Então, aqui em cima eu estava pensando isso, aqui embaixo eu já vou colocar isso em linguagem matemática. Tá? Então, eu vou colocar assim, o cigarro aumenta em 5 vezes a chance de desenvolver câncer de pulmão, por exemplo. Tá? Então, já teria bastante estatística aí nesse início, e esse é um dos grandes problemas que a gente tem. Por isso que eu sempre falo para o pessoal vai iniciar a pesquisa, primeiro por conta do tempo, né, da logística, e segundo por conta do próprio planejamento, para que a pessoa tenha tempo de fazer tudo certinho. Às vezes a pessoa coletou, sei lá, dados de 60 pacientes, e a pessoa está com tempo, a gente consegue falar assim, 60 não é suficiente, você coleta mais 40 para chegar a 100, por exemplo. Então a pessoa vai ter o tempo para coletar esses outros 40, tá? E aqui segue delineamento experimental, né, saber como que eu vou aplicar meu questionário, tá? Não adianta toda essa parte aqui em cima tá bem escrita, se eu não consigo fazer com que o meu experimento ele consiga ser posto em prática. Se eu vou usar dados do Sinan, do SIM, do SINASC, dentre outros locais que trabalham com essa parte dessas informações, eu tenho que saber se eu vou ter acesso a essas informações. Não adianta eu vou trabalhar com, por exemplo, com insuficiência renal e eu preciso entrar no hospital que trabalha com insuficiência renal, meu trabalho está perfeito e eu não consigo depois a liberação do local para fazer a pesquisa. Então, tudo isso faz parte desse delineamento experimental, tá? E aí, depois a gente vai ter o resultado, né, que são os dados obtidos. E aqui, quando eu obtenho esses resultados, vai vir a parte da organização. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar meu banco de dados. Tá? Eu tenho muito problema com banco de dados de professores, de alunos, de clientes da minha consultoria, que não tem uma padronização do banco de dados. Então, você vai fazer o banco de dados, padroniza tudo com número, tá? Então, lá no Excel, se você for digitar direto no SPSS ou em qualquer outro programa que tenha planilha, faz tudo em números. E aí depois você codifica. O número 1, sexo masculino, 2, feminino. Por quê? Porque acontece, muitas vezes, da pessoa escrever, sei lá, o sexo masculino, aí bota lá masculino com M maiúsculo, masculino com M minúsculo, masculino sem o O, e tudo isso, todas essas variações no nome, o programa ele lê como sendo uma categoria diferente. Uma vez eu fiz uma análise que tinha uns 300 pacientes e tinha o nome da cidade, né? Tinha Imperatriz escrito de umas 15 formas diferentes. Imperatriz com S, Imperatriz com Z, Imperatriz com MA, Imperatriz sem MA, Imperatriz com um espacinho MA. Então, tudo isso influencia. Então, se eu colocasse ali código 6 para Imperatriz, onde for o código 6, eu vou colocar eu já sei que é Imperatriz. Então, eu vou informar para o programa que aquele 6 quer dizer Imperatriz. Aí fica muito mais organizado, tá? E essa parte da digitação, pessoal, essa organização dos dados é muito importante mesmo. Acontece, às vezes, de uma planilha não bater com a outra, quando pessoas diferentes fazem a digitação. Então, essa padronização minimiza, inclusive, esses erros aí. Tá? E aí, depois eu vou ter
os meus testes para verificar se eu aceito ou não a hipótese estatística, e ao final eu vou ter eu acho que está até cortando um pouco para vocês essa parte aqui embaixo, mas seria essa inferência indutiva, está relacionada à conclusão a partir das análises, né, e do teste de hipótese do resultado das amostras. Tá? Então, o que é que seria bioestatística? Né? Bioestatística e estatística, como eu falei para vocês, é praticamente a mesma coisa, muda o foco do assunto que eu estou trabalhando. Então, estatística é o ramo da matemática que tem como objetivo planejar. Tá? Então, pensem bem nisso. Então, eu vou ter planejamento, vou até destacar aqui a questão do planejamento. Ó. Planejar, lembre-se disso aqui. Tá? Executar, coletar, e aí o pessoal me procura aqui, ó, para apresentar, analisar. Então, ó, perceba quantos passos eu pulei: planejamento, execução e coleta. Às vezes a pessoa propõe coletar em um mês. Um mês eu vou coletar 150 pacientes, dados de 150 pacientes. E aí ela só tem depois um mês para escrever, para defender. E aí chegou ali em 60. E aí, o que vai fazer? Então, esse planejamento, ele é muito importante, tá? Antes da execução, eu tenho que ter o planejamento. Não esqueçam disso aqui, ó, planejar, tá? Continuando aqui, então, basicamente, de onde foi que surgiu os métodos estatísticos? Surgiu do problema, né, de descrever, resumir e analisar os dados, né? Levou ao desenvolvimento dos métodos estatísticos. Então, eu tenho basicamente essas subdivisões da estatística. Eu tenho a estatística, ela é dividida em estatística descritiva, que a gente vai trabalhar com toda a parte de apresentação e resumo dos dados, tá? E eu vou ter a parte de inferência estatística, que é a parte que eu vou basicamente ter os testes estatísticos e eu vou tirar as conclusões a partir das amostras que eu vou trabalhar. Isso aqui eu vou falar já para vocês. E aí eu tenho uma estatística aplicada, que aí vai chegar na nossa linda e bela bioestatística. Beleza? Seria aplicada às ciências da vida. Nesse ciclo, o que é que a estatística me permite? Permite a coleta eficiente dos dados. Coleta, gente, coleta. Tá? Planejamento, tudo isso. Tá? Então, eu vou bater sempre nessa tecla aqui para a gente não esquecer mais. E permite eu verificar se a teoria, através da análise, por exemplo, eu vou fazer uma análise e vou verificar, será que realmente pessoas que fumam têm 5 vezes mais chance de desenvolver câncer de pulmão do que quem não fuma? E, por fim, basicamente, permite saber se uma teoria ela modela a realidade em relação aos fatos observados, tá? E aqui, só abrir inclusive um parêntese, para que tem gente que vai realizar pesquisa e torce para um determinado resultado. Pessoal, não façam isso, tá? Isso aí às vezes acontece, a pessoa está lá testando um tratamento e ela quer que esse tratamento funcione, aí depois a estatística mostra o contrário, por exemplo, e a pessoa fica frustrada. Não, mas a literatura traz dessa forma. Por isso que é muito importante nós fazermos o delineamento experimental, como manda a estatística, como manda a metodologia da pesquisa, para que no final, caso o meu resultado dê diferente daquilo que eu esperava,
que eu possa ter um êxito na publicação do meu trabalho. Tá? E tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, basicamente, se o teu resultado ele deu totalmente diferente da literatura, não quer dizer que está errado. Tá? Agora, se o teu trabalho está totalmente diferente da literatura e tem problemas no delineamento, problemas no N, problemas na coleta, infelizmente, teu trabalho vai ser invalidado. Tá? E essa é a confiabilidade que a gente tem do método científico, do conhecimento científico, frente ao conhecimento empírico, né? Que é esse que a gente adquire por meio do conhecimento popular e da experiência, né? É preciso lembrar, pessoal, eu gosto sempre de lembrar isso aqui, ó. Se eu tiver inteligência predominando sobre os instrumentos, nesse caso aqui, instrumentos estatísticos, eu gero um conhecimento. Agora, se eu vou utilizar algo que eu não sei, eu vou gerar uma ignorância. Nesse caso, ignorância de falta de conhecimento. Beleza? Aqui uma breve reflexão. Não importa quantos recursos você tem, ó. Se você não sabe como usá-los, nunca serão suficientes. Também isso aqui também serve. Às vezes as pessoas acham que, não, eu estou com esse programa aqui, consegui o programa, vi aqui como é que funciona. Se você não tiver o domínio sobre o instrumento que você está trabalhando, você não vai ter êxito no seu resultado final, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso aqui também. Beleza? Quando vocês, porventura, acontece de vocês mesmos irem fazer análise estatística, primeiro, antes de fazer uma análise estatística, eu vi aqui um tutorial como faz análise de variância no SPSS. Antes disso, pessoal, é interessante que vocês vão no livro e deem uma lida, uma breve lida sobre o teste em si, sobre quando pode realizar o teste, tá? A gente vai até falar um pouquinho mais para frente aqui. Não vou atropelar, não. Então, basicamente, em relação aos conceitos básicos de estatística, eu tenho aqui população, que seria o conjunto fundamental de todos os elementos com característica, pelo menos uma característica comum, e o subconjunto da população. Então, aqui, ó, pessoal, eu tenho que lembrar que eu tenho, para todo o trabalho, eu vou ter um N mínimo que eu tenho que atingir para que meu trabalho tenha validade estatística. Beleza? E aí, nós fomos fazer o cálculo, fizemos o cálculo e deu lá 120 pacientes. Tentem pegar o máximo de 120 pacientes, ou até um pouco mais. Tá? Professor, meu trabalho ele é caro. Eu vou fazer um diagnóstico molecular de hanseníase, sei lá, alguma coisa do tipo, chutando alguma coisa aqui relacionada a diagnóstico, e um kit custa R$2.000, e o cálculo era para ser feito com 120 pacientes e eu só consigo fazer com 40. Aí eu pergunto, seu trabalho é inédito? É relevante? Um resultado preliminar seria importante? Sim. Então pode realizar o experimento com o N menor do que aquele que foi proposto inicialmente, porque seu trabalho é preliminar, você vai colocar lá que ele tem problemas relacionados ao N por conta do custo nesse momento, e que futuramente vão ser realizados novos trabalhos, quando essa técnica ficar mais barata ou tiver um financiamento melhor, você vai realizar com o N proposto inicialmente, beleza? Isso aqui, pessoal, é fundamental, é um dos grandes pilares da metodologia da pesquisa, chama-se o tamanho amostral, tá? E aí, às vezes as pessoas mandam para mim um zap assim, tem muito aluno do Aramis que às vezes manda assim, pô, professor, não dessa forma, né, de outros professores também, professor, eu estou precisando de um cálculo de tamanho de amostra, tudo bom, tá, meu nome é tal, estou desenvolvendo a pesquisa, manda por gentileza. Aí eu vou lá e pergunto um monte de coisa para a pessoa falou, não era só calcular um N e me mandar? Não, pessoal, o N para cada tipo de estudo, para cada tipo de análise, ele é diferente, tá?
eu posso ter dois alunos trabalhando com pressão, com hipertensão em adultos, e um trabalho sendo experimental, trabalhar com 60 pacientes, e outro trabalho descritivo, trabalhar com 300, da mesma população. Então, o tipo de trabalho é que manda no N no tamanho do N. Tá? Então, basicamente, pessoal, essa figura aqui, ela representa um resumo da estatística. Ó. Eu tenho aqui uma população, que eu estava falando aqui agora, né? A população de hipertensos, tá? E eu vou estudar aqui uma amostra. Percebam, pessoal, que eu tenho aqui, vamos supor, 20 mil pessoas em Imperatriz com pressão arterial, com hipertensão. Então, eu vou, dentro dos meus critérios de inclusão, eu vou selecionar uma amostra, fazer uma análise descritiva. Tudo isso está relacionado aos cálculos de probabilidades. Tudo isso está sujeito a um erro, porque eu estudei apenas uma amostra e não toda a população. E aí eu vou querer chegar na minha inferência estatística. Então, aqui vamos supor que eu testei um medicamento para redução dessa pressão arterial. Então, eu vou descrever os resultados. E aí, aqui ao final, a inferência, pessoal, seria dizendo o quê? Se o meu resultado que eu obtive na minha amostra, reduziu essa pressão arterial. A inferência estatística está relacionada ao meu N. Se eu tiver um N bacana que represente bem a população, eu vou poder fazer essa inferência estatística, que é dizer que esse medicamento, ou fitoterápico, ou de laboratório, ele reduziu e, consequentemente, ele vai reduzir aqui também na minha população. Beleza? Se não ficou claro, vocês coloquem nas perguntas que ao final a gente responde. Olha que beleza, que quadro lindo. Esse aqui eu chego, me emociono quando eu vejo esse quadro aqui. Eu vou até dar uma reformulada nele. Esse aqui é um quadro que eu peguei de coisa de internet, não tem nem a fonte, pessoal, porque deve ter uns 15 anos que eu peguei, eu não sei, já procurei para tentar pegar a fonte e nunca consegui encontrar. O mesmo acontece com essa figura aqui, que tem tanto tempo que eu peguei também que eu não sei de onde é a fonte, tá? Mas sempre que vocês forem trabalhar com alguma figura, algum elemento do texto, ou figura, ou gráfico, ou tabela, sempre citem a fonte, tá? Então, aqui, pessoal, eu tenho basicamente um resumo dos testes mais utilizados da estatística. Aqui não estão todos ainda, tá? Tem alguns testes aqui que eu nunca nem fiz, por não ter necessitado, tá? Como vocês sabem, estatística é um curso de graduação. Agora, imaginem aí pessoas que estão assistindo aqui, né? Pessoas de enfermagem, pessoas de medicina, de outros cursos. Imaginem o seu curso ser resumido em 60 horas. Basicamente, imagina aí, ver toda a enfermagem em 60 horas, toda a medicina em 60 horas, e os outros cursos aí também, farmácia, o pessoal que está aí assistindo. Biologia. Então, seria impossível, pessoal, a gente conseguir resumir e ter o número de informações ser bem grande, né? Então, basicamente, na estatística, na bioestatística que nós vemos na graduação, no mestrado, é um resumo das técnicas mais utilizadas dentro daquela área de ensino. Tanto que quando eu dou a disciplina para a LCN Biologia, ela é diferente de quando eu dou para enfermagem, que é diferente quando eu ministro ela para o mestrado. Beleza? Então, aqui foi só para vocês verem. Então, cada análise, pessoal, eu tenho um objetivo. Então, o objetivo, descrever as medidas, são de populações normais, são ordem, o comportamento é binomial, é tempo de sobrevivência. Então, eu quero comparar grupos independentes, comparar grupos pareados, comparar mais de 2 grupos.
independentes, comparar mais de dois grupos pareados, quantificar duas variáveis, prever valores. Então, pessoal, eu tenho aí uma infinidade de testes, tá? E é muito importante, pessoal, muito importante a gente utilizar aquele teste mais adequado para cada situação, tá? A gente vê muito, inclusive nos artigos, quando que, na verdade, por exemplo, eu não poderia utilizar um teste Q quadrado, tinha que ser exato de ficha e a pessoa usou Q quadrado. O programa vai rodar, vai dar um resultado, tá? E muitas vezes esse resultado não é que esteja errado, é que ele está inadequado. Então, se eu vou aferir a pressão de um paciente, eu tenho aquele aparelho que pega no braço, o digital, que as pessoas, não sei se hoje já está tendo uma confiabilidade que antes não tinha tanto. Então, o pessoal gosta de usar o instrumento de aferir a pressão, esfigmomanômetro, alguma coisa assim, dei risada aí, alguma coisa desse tipo, eu gosto de utilizar o manual, que ele tem uma precisão maior. Então, é mais ou menos isso que acontece com os testes. Às vezes o teste ele não está errado, mas ele está menos adequado para aquela situação. Então, a gente tem sempre que buscar. Eu mesmo faço análise praticamente todo dia, e todo dia eu estou aprendendo análises novas. Algum colega fala assim, pô, Léo, eu vi aqui um artigo com tal análise, então a gente senta aqui, lê, se essa análise for melhor, a gente já inclui ela no nosso portfólio. E a gente vai utilizar ela daqui para frente. Tá? Ciência é dessa forma, pessoal. Ciência não pode ser estanque. Eu vendo análises que eu fiz há algum tempo, hoje eu vejo e falo, poxa, aqui poderia ser feita assim, dessa forma, melhor ainda. E é isso que a gente faz. Por isso que quando vocês vão fazer uma revisão de literatura, nós professores cobramos que vocês utilizem uma literatura cada vez mais atual, porque aquele mesmo professor, no caso eu aqui, fiz uma análise em 2017, hoje eu faço essa análise hoje de uma maneira melhor. Então, se você pegar uma análise minha de 2020, ela já vai estar melhor do que a 2017, tá? Então, a gente tem sempre que buscar essas melhorias. Então, basicamente aqui, pessoal, passando para essa parte dos testes estatísticos, tá? Na epidemiologia. Então, só para lembrar um pouquinho aqui dos principais objetivos da epidemiologia aí, né? De acordo com a Associação Internacional de Epidemiologia, são 3 os grandes objetivos, né? Os principais objetivos da epidemiologia. Seria descrever a distribuição e magnitude dos problemas de saúde das populações humanas, proporcionar dados essenciais para o planejamento, galera, planejamento. E nem foi eu que escrevi isso aqui, viu, pessoal? Aquele outro lá, aquele outro conceito de estatística foi eu que escrevi, compilando com muitos conceitos que eu já vi por aí, e a gente chegou naquele conceito, planejamento, pessoal. Então, proporcionar dados para planejamento, aqui eu já tenho estatística, execução, avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento das doenças, bem como para estabelecer prioridades. E identificar os fatores etiológicos da gênese das enfermidades, que é o que todo o mundo está correndo nesse momento relacionado à Covid-19. Tá? Já já a gente vai ter um tratamento eficiente e uma vacina. Então, pessoal, dentro desses grandes objetivos, o que é que eu separei de ferramentas para a gente ver aqui? Tá? Então, eu tenho esse aqui, pessoal, enxuguei o máximo que eu pude trabalhar aqui com essas ferramentas dentro da epidemiologia. Tá? Tem muitas outras ferramentas que a gente trabalha, mas essas são as principais. Tá? Principalmente daqueles trabalhos que eu venho desenvolvendo daqui de São Luís, de fora do estado, faço análise para pessoas do Brasil inteiro. Tá? Então, eu tenho frequências relativas absolutas, medida de tendência central de variabilidade, teste de Q quadrado e similares. Esses similares aqui é onde entra aquele probleminha que eu falei para vocês, que a galera só vai Q quadrado, Q quadrado, Q quadrado, e às vezes eu tenho que usar um exato de ficha, tenho que usar
um Fischer-Freeman-Houghton, tá? Tudo isso, pessoal, esse material depois eu vou passar para o Aramis, tá? Em PDF, para ele passar para vocês aí, tá? Não sei como é que tá eu vou passar para ele. Não sei como é que tá a logística entre vocês aí. E regressão logística e Poisson também, que a gente vem desenvolvendo dentro da epidemiologia. Então, frequência. A parte que eu vou falar rapidamente, tá? Para a gente ter um pouquinho mais de tempo para os outros testes. Então, eu tenho aqui a frequência, tá? Basicamente, pessoal, eu tenho frequência absoluta, N, que aparece como N nos artigos, e a relativa, que aparece como porcentagem, tá? Que não tem muito o que falar. A frequência absoluta é o número de vezes que se repete, e a relativa é o número de vezes que se repete em relação ao total. Beleza? Isso aqui facilmente qualquer programa estatístico, inclusive o Excel, que não é um programa estatístico, mas também tem a parte de estatística lá, faz esses cálculos para a gente. Beleza? Mais para frente aí, vamos ver se a gente consegue, quando passar essa quarentena, a gente fazer um momento, se vocês acharem conveniente, um momento prático, tá? Onde a gente faça tudo isso num programa estatístico. Então, exemplos, né, de alguns dos nossos trabalhos aí, que a gente vem publicando ao longo dos anos aí. Então, a gente tem aqui primeiro esse trabalho aqui, que é do perfil epidemiológico dos casos de tuberculose imperatriz, é um trabalho agora de 2020, publicado por professores aqui e alunos de Imperatriz. Então, pessoal, basicamente aqui, ó, esse aqui não tem segredo, né? É o N de cada um e a porcentagem. Então, primeira coisa que eu acho importante no trabalho epidemiológico é que tenha toda essa parte descritiva inicial. A não ser que você tenha muitas tabelas, muitos gráficos importantes, e aí você dê uma suprimida nessa parte inicial e coloque isso direto no texto. Poderia vir no texto também. O sexo masculino foi prevalente com 65,12%, a cor raça parda com 71,32%, e a idade menor ou igual a 40 anos, por exemplo. Tá? A não ser que você tenha um número muito grande de tabelas, eu acho interessante ter essa parte do perfil. Aqui já foi um trabalho da medicina, tá? Trauma crânioencefálico em UTI, né? Que a gente fez as análises de epidemiologia, tratamento e mortalidade no Maranhão, né? Do TCC do Marlon, tá? Ele, se não me engano, ele é da primeira turma de medicina. O Aramis pode depois tirar dúvida. Então, esse trabalho foi publicado, tá, na Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria. Então, pessoal, aqui, ó, ao invés de fazer uma tabela, foi trazido um gráfico, ó, em relação aos achados tomográficos, em relação aos problemas que teve aqui em relação a esses achados tomográficos, tá? Então, aqui são alguns exemplos que eu acho bastante interessante essa parte descritiva. Aqui é o outro trabalho da medicina também, do Teófilo, do TCC do Teófilo, que é a aterosclerose de carótida, tá? Que foi mais ou menos na mesma época, da mesma turma do Marlon, e ele fez essa descrição, ó, percebam que eu tenho aqui frequência absoluta e frequência relativa, tá? Então, eu acho bastante interessante essa parte inicial descritiva, tá? Não apenas os testes, que a gente às vezes dá muito valor aos testes, mas essa parte descritiva de como que está minha amostra, ela é bastante importante para você compreender o restante do trabalho. Tá? Aí a gente passa para as medidas resumo, tá? Vou falar rapidamente também.
creio que a maioria de vocês já tem estudado, é um assunto, esses dois assuntos iniciais são bem mais simples, beleza? Então, eu tenho aqui medidas de posição, que eu vou ter média, todo mundo sabe o que é média, você tira a média, você calcula a média das suas notas, tá? Mediana já vai ser o elemento que divide a distribuição em duas partes. Se eu tenho aqui, por exemplo, 1, 2, desculpem os números feios aí, pessoal. Já vou comprar uma mesa digitalizadora. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a mediana, ela vai ser o 3, que é o número que está no meio, então divide 50% para cima e 50% para baixo. E moda é o número que mais se repete, tá? Então, por exemplo, qual é a moda do sexo? O sexo é masculino, a moda é masculino, por exemplo. Tá? E aí a gente passa para medida de variabilidade. Amplitude vai ser o maior valor menos o menor. Desvio padrão é que ele vai dar variabilidade em torno da média. Esses dois aqui, pessoal, a gente até foca mais porque são os mais utilizados desses todos aqui, tá? Eles só não são utilizados prioritariamente quando eu tenho algum outlier, algum valor muito fora da distribuição, e aí a gente recorreria à mediana e à moda, tá? Mas aí já vai ficar muito avançado para esse momento aqui, tá? Que a gente precisa resumir um pouco mais. E aí eu tenho também o coeficiente de variação, que vai ser a relação do desvio padrão pela média. Beleza? E aí a aplicação, então aqui também, esses trabalhos, a maioria foram publicados por nós, professores e alunos aqui de Imperatriz, da UFMA, de outros locais, de São Luís também, tá? Esse aqui foi um TCC da Aline, formou em enfermagem, orientado do professor Márcio. Então, a gente trabalhou foi uma correlação entre os indicadores antropométricos e de pressão arterial em adolescentes. Então, tem aqui a pressão sistólica, diastólica, altura, peso e dentre outras características. Então, aqui nós utilizamos média e o desvio padrão, tá? Para descrever esse conjunto de dados. Então, aqui, além de média e desvio padrão, relacionado com as variáveis, aqui a gente dividiu por sexo, feminino e masculino. Beleza? Então, aqui eu tenho outra forma de estar descrevendo os meus conjuntos de dados. Aqui já é um trabalho de trauma crânioencefálico, que não é não foi da nossa equipe, tá? Daqui de Imperatriz, trabalho da literatura, onde eu tenho aqui média e desvio padrão antes e depois do trauma, tá? Média e desvio padrão. Esse mesmo trabalho trouxe também, ao invés de média e desvio padrão, trouxe também mediana, tá? Só que não está aqui nesse momento. E aí, a gente chega no tão querido teste de Q². Tá? Querido por quê? Porque é o teste mais utilizado dentro da área de epidemiologia, é o teste de Q². Tá? Daqui para frente, pessoal, na verdade, teste de Q² a gente chama de Q² de Pearson, né? Que o teste em si, ele ele é baseado na distribuição de Q². É um tipo de distribuição, assim como distribuição normal, T-student, Poisson, binomial. E daqui para frente, todos os testes que a gente vai falar tem base Q². Seja aqui, teste Q², seja exato de Fischer, seja Fischer-Freeman-Houghton, seja regressão logística e de Poisson. Todos eles têm base no teste Q². Tá? Então, basicamente, o teste Q² é um teste de hipótese não paramétrico. Tá? Ele não vai depender de parâmetros como média e variância. E como principal objetivo o quê? Analisar possíveis divergências entre frequências observadas e esperadas. Tá? Condições necessárias.
Independência dos grupos, ser independente não pode ser relacionado, se for relacionado aí já vai ser McNema e outros testes, tá? Aleatoriedade, tem que ser aleatório, né? E as observações devem ser frequências ou contágios. Tá? Aqui nós temos um exemplo para ilustrar, verificar se existe relação entre o uso da mamadeira e a amamentação de 854 crianças estudadas em 2014. Isso aqui foi da tese da professora Floriaci, tá? Eu dou sempre esse exemplo aqui dentro da enfermagem, estou trazendo ele para vocês também, que ele é bastante simples de entender, e depois eu vou mostrar os resultados no artigo publicado, tá? Então, nós temos aqui o teste de Q quadrado, pessoal, ele baseia-se numa tabela de contingência. O que é uma tabela de contingência, professor? Tabela de contingência é uma tabela que ela relaciona duas ou mais variáveis. Nesse caso aqui eu estou relacionando usou mamadeira com a amamentação. Então aqui eu tenho, pessoal, nesses valores observados aqui, eu tenho, então, quantas crianças utilizaram mamadeira, quantas destas se amamentaram e quantas não se amamentaram. E aí eu tenho um total aqui de crianças que usaram mamadeira. E aí eu tenho também o total de crianças que não utilizaram mamadeira, quantas que amamentaram e quantas não amamentaram, tá? E aqui eu tenho um total de crianças que não utilizaram mamadeira. Beleza? Então, primeiro passo que eu vou ter que fazer aqui é calcular quais seriam. Eu olhando desse jeito aqui, pessoal, eu falo assim, poxa, a gente entender como que a estatística ela é importante, ela é interessante. Eu olhando esses resultados, para mim está alto em tudo aí, eu estou vendo que está um pouquinho mais baixo ali em quem não usou mamadeira e quem não amamentou, e o mais alto está em quem não usou mamadeira e amamentou. Então, já poderia dizer que a mamadeira influenciou a amamentação? Não. Eu tenho que realizar o teste estatístico. Então, para isso, neste caso, a gente vai calcular o Q quadrado. Quais são as minhas hipóteses? Aqui, pessoal, é uma das coisas mais importantes que eu tenho nos testes estatísticos. É eu saber quais são as minhas hipóteses. Porque se eu sei qual é a minha hipótese, quando sair aquele p-valor lá, no final, às vezes eu saio o p-valor, eu fico, esse p-valor quer dizer o quê? E quando eu postulo as minhas hipóteses inicialmente, eu sempre faço isso nas minhas análises, fica muito mais fácil, pessoal. Porque aqui, eu vou postular o quê? O uso da mamadeira e a amamentação são independentes, que é H0, né? Hipótese de nulidade. Ou HO, como queiram. O uso da mamadeira e a amamentação são independentes, ou seja, não há influência do uso da mamadeira na amamentação. Já aqui, existe dependência entre as variáveis, ou seja, há influência do uso da mamadeira na amamentação. Então, como que eu vou fazer essa interpretação? Lá no final vai sair um p-valor. Vai sair um p-valor. E aí, como que eu vou interpretar esse p-valor? Tá? Se esse p ele for maior do que 0,05, se eu utilizei 5%, se ele for maior do que 0,05, eu vou aceitar essa hipótese. Se ele for menor ou igual a 0,05, se eu adotei 5% de significância inicialmente, eu vou dizer que existe dependência entre as variáveis. Então aí, pessoal, fica muito mais fácil essa interpretação dos resultados depois. Então, seguindo aqui o Q quadrado, se a gente for fazer na mão, eu preciso calcular meus valores
esperados, tá? A gente não vai perder tempo aqui, nesse momento. A gente vai pular aqui já para o valor com os π quadrados, com os valores esperados calculados. Então, pessoal, aqui, ó, para o uso de mamadeira sim e a amamentação sim, era esperado, de acordo com esses totais, era esperado 306,89, tá? Era esperado 306 e veio 266, ou seja, veio abaixo do esperado. Já esse aqui, pessoal, ó, 460, ó, ele veio acima do que eu esperava, de 419,11. Isso aqui já está começando a me informar que o fato de não usar mamadeira é melhor para a amamentação, porque ele deu num valor maior do que o que eu esperava. E aqui também a mesma coisa. Ó. Já o não amamentação é o contrário. Eu esperava 54 e veio 95, e eu esperava 33, ó, e veio mais que o dobro de não. Quando eu não tenho uso e não amamento. Ou seja, desculpa, mais que o dobro não. É a metade, menos da metade do que eu esperava. Que eu esperava 73, veio 33. Então aqui já está começando a desenhar para ter uma associação. E aí eu vou fazer o cálculo do meu de Q quadrado. Vou pegar minha tabelinha de Q quadrado, a gente não vai focar muito nisso. Então eu tenho um valor tabelado e um valor calculado. O valor calculado, esse valor aqui, nós calculamos aqui, ele é maior do que o tabelado. Se ele é maior do que o tabelado, a gente diz que, se ele for maior do que o tabelado, eu rejeito H0 e eu digo que há a influência da amamentação da mamadeira sobre a amamentação. Mas aí resta a dúvida, mas essa influência ela é positiva ou ela é negativa? O teste não me informa. O teste apenas informa que há uma influência. E aí a gente vai vir aqui para como que eu vou apresentar esses resultados no trabalho científico. Percebam que aqui eu tenho apenas quem amamentou, o sim, né? Apenas o sim, para quem amamentou. E aí eu vou ter, ó, quantos que usaram mamadeira sobre o total que amamentaram. Desculpa, quantos que usaram mamadeira sobre o total, que deu 73,68%, e quantos dos que não usaram mamadeira, quantos amamentaram? 460, deu 93,3%. Então aqui, pessoal, já fica claro para a gente, ó, o p-valor ele foi menor do que 0,05, quer dizer que há uma influência da mamadeira sobre a amamentação. Percebam, pessoal, percebam aqui, ó, crianças que não usaram mamadeira têm 20% a mais do que quem usou mamadeira. Então, nesse caso, ó, a gente já percebe que o uso da mamadeira ele diminui a amamentação. Tá? Passando aqui já para o print do trabalho, para a tabela 4 do trabalho aleitamento materno e diarreia aguda em crianças cadastradas na estratégia de saúde da família. Nós temos aqui chupeta, mamadeira, água, chá, todos esses fatores que podem influenciar negativamente o uso da mamadeira. Que podem influenciar a amamentação. Então, percebam, aqui ó, eu tenho os valores para chupeta, mamadeira, água e chá. Então, eu tive a significância, chupeta influencia, mamadeira também e água também. Ó. Então, aqui ó, eu tive uma redução de 20% usando chupeta, eu tive uma redução de 22% usando mamadeira e uma redução de 17% ó, em relação ao uso da água. Já o chá não houve uma significância. Apesar de quem não usou chá ter amamentado mais, essa diferença não foi estatisticamente significativa. Tá? E aí, o que é que seria esse odds ratio? Odds ratio é uma medida de associação, tá? Que a gente calcula lá na regressão logística, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas agora a gente já vai interpretar o odds ratio aqui. O que é que seria
a odds ratio. A odds ratio, ela representa o quanto que uma categoria ela tem a mais do que a outra em relação a um determinado desfecho. Então, o que é que seria esse 5 aqui, neste caso? Esse 5 seria crianças que não usam mamadeira possuem 5 vezes mais chances de estar em aleitamento materno do que quem usa, que seria o fato de usar mamadeira é a referência aqui. Ó. E aí eu tenho aqui o meu intervalo de confiança para a odds ratio. O intervalo de confiança, pessoal, não pode ter o número 1. Ele não pode passar pelo número 1. Se ele fosse aqui, por exemplo, 0,99 a 7,6, ele não seria significativo. Tá? Aqui a mesma coisa, mamadeira, ó. Crianças que usaram mamadeira, 16 vezes mais chance de não estar em aleitamento. Desculpa. Crianças que não usaram mamadeira têm 16 vezes mais chance de estar em aleitamento do que quem usou mamadeira. E aqui a água, 8,5, 8 vezes e meia em relação a quem não utilizou a água. Beleza? Então, basicamente, seria essa as interpretações. Aqui, já voltando para aquele trabalho do Teófilo, né, que nós averiguamos algumas associações. Então, aqui ó, percebam que não houve associação entre nenhuma das variáveis. A que mais se aproximou foi aqui o fato de ser tabagista relacionado com o lado da placa aterosclerótica, em relação ao sexo, hipertensão, diabetes, tabagismo e AVC. Beleza? Então, são algumas das aplicações do teste de Q quadrado. Quando utilizar o Q quadrado ou outro teste, tá? Quando utilizar o Q quadrado. Isso aqui eu vou deixar aqui, pessoal, não vou nem aprofundar muito, para vocês terem essa informação aqui. Então, basicamente, tabela 2 por 2. Se algum valor esperado é menor do que 5, sim, utilize teste Q quadrado com correção de continuidade aqui. Tá? Faltou colocar aqui IATS. Correção de continuidade de IATS. E se tem algum menor do que 5, exato de Fischer. Tá? Já tabelas 2 por C, por exemplo, 3 por 2, 4 por 2, utilize Q quadrado se todos os valores esperados for maior ou igual a 1, e se tiver algum menor, você utiliza Fischer-Freeman-Houghton. Tá? E se for acima de L por C, 3 por 3, 4 por 3, 5 por 6, o valor médio esperado, se ele for maior ou igual a 6, eu posso utilizar Q quadrado, se ele for menor, eu tenho que utilizar Fischer-Freeman-Houghton. Tá? Pessoal, aqui eu queria fazer um adendo do seguinte. Então, por exemplo, eu tenho... Aqui, por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui do trabalho do Marlon. Então, eu tenho aqui evolução na UTI. Então, por exemplo, aqui eu tenho alta, óbito, transferência. Pessoal, para que eu possa fazer um teste mais interessante, que o teste ele consiga ser mais robusto, que eu tenha resultados melhores, eu tenho que ter, pessoal, um número menor de categorias. Então, por exemplo, escolaridade, eu tenho lá escolaridade, 9 graus de escolaridade. Se eu reduzir isso para 3 graus de escolaridade, ou 2 ou 4, já fica muito melhor para interpretar e também para o poder do próprio teste. Tá? É igual a pessoa coloca lá raça, cor, aí coloca pardo, indígena, branco, amarelo, asiático. Tem coisas, pessoal, que dá para você juntar. É igual estado civil. A pessoa bota solteiro, aí bota lá casado, aí depois bota união estável. União estável é casado. Coloca aqui casado e união estável, bota separado e viúvo na mesma categoria, a não ser que você precise, no seu trabalho, um detalhamento maior dentro dessa característica. Senão, o que você puder diminuir sem perder informação é melhor para análise. Beleza?
para análise e para interpretação também, que é o mais importante. Certo? Então, aqui, pessoal, foi também, né, o Fischer-Freeman-Halter que nós fizemos aqui para o tipo de tratamento conservador ou neurocirúrgico, né? Então, nesse caso aqui, não houve uma associação, né? Então, o tipo de tratamento não influenciou na evolução na UTI para esse tipo de... Nesse caso aqui, pessoal, uma das coisas que, apesar de ter dado diferença nas porcentagens, ó, conservador teve mais, por exemplo, óbito aqui do que o neurocirúrgico. Uma das coisas aqui que a gente tem que pensar é esse N, ó. O N que ele teve, ó, foi de 62. Então, nesse caso aqui, o N ele não foi tão interessante como a gente precisaria para dar um resultado mais robusto, tá? Então, lembre sempre que a gente tem que ter o N. Tá? E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre regressão logística e Poisson. Então, basicamente, regressão logística, pessoal, é um tipo de regressão onde eu tenho um desfecho, um desfecho, tá, binário, sucesso ou fracasso, tá? Cura, óbito. Então, eu posso ter isso aí. Baixa e alta eficácia. Então, eu tenho que ter um desfecho binário. Beleza? E, basicamente, a gente trabalha mais com estudos transversais e, ao final da minha regressão logística, vai ser calculada uma razão de chance, que é essa odds ratio, que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Que, basicamente, vai avaliar a relação entre o indivíduo exposto, né, possuir a condição de interesse comparada ao não exposto. Então, quando a gente ouve assim, pessoas que fumam têm 5 vezes mais chance de desenvolver câncer de pulmão do que quem não fuma. De onde vem esse número, 5? Vem justamente aqui do odds ratio ou da razão de prevalência, que a gente vai falar em seguida, dependendo do trabalho. Se a gente estiver trabalhando com casos novos, com incidência, a gente utiliza mais odds ratio. Se for prevalência, a gente utiliza mais razão de prevalência. Tá? Razão de prevalência tende a dar um número um pouco mais conservador, um pouco menor. Tá? Até porque a própria matemática do cálculo da prevalência ela é mais, digamos assim, mais robusta. Então, tende a dar um número mais conservador mesmo. Então, é que a regressão logística, quando que a gente vai utilizar a regressão logística? Quando eu tiver algo para utilizar aqui quadrado que tenha um desfecho binário. Então, nesse caso aqui do trabalho do Marlon, a gente não poderia utilizar, porque o desfecho aqui, esse aqui é o desfecho. A evolução na UTI é o desfecho. Aqui geralmente a gente coloca o desfecho aqui em cima. Só que como o desfecho tinha 3, alta, óbito e transferência, em relação ao tratamento, nesse caso aqui não daria para fazer o uso da regressão. Não é que não daria, até daria se a gente colocasse o conservador e neurocirúrgico como desfecho, né? Mas não seria tão correto, digamos assim. Então, quando eu tiver um trabalho com desfecho, por exemplo, eu estou trabalhando com TB-HIV, o Marcelino está por aí, com TB-HIV, e aí eu fiz até uma análise dessa com o Marcelino, que a gente trabalha com óbito, quantos evoluíram para óbito? Aí vai ter óbito sim ou não, aí é um desfecho binário, então eu posso utilizar a regressão logística e de Poisson, se bem que a de Poisson eu posso ter um desfecho sem ser binário, tá? Então aqui, basicamente, para trabalhos que estão para estudos que estão trabalhando com incidência. Então, a gente trabalha com regressão logística. Os trabalhos, que é um exemplo, tá? que nós fizemos. Esse aqui nós fizemos o Q quadrado e fizemos a regressão logística para calcular as odds ratio aqui. Então, o que é que nós tivemos aqui nesse trabalho da professora Floriaci também, da tese de doutorado dela. Então, a gente percebeu, pessoal, que a partir do
do aleitamento, da alimentação predominante, misto e complementado, houve um aumento da diarreia em crianças menores de 6 meses. Já em crianças maiores de 6 a 12 meses, não houve uma influência estatística, apesar de nós termos aqui odds ratio de 2, 3 e 4, mas aqui, ó, percebam que aqui eu não tenho, eu tenho, ó, o intervalo de confiança passando pelo número 1, que eu falei para vocês, que é não significativo. Beleza? E aí, quando eu estou trabalhando com estudos longitudinais, trabalhando com razão de prevalências, tá? A gente trabalha com regressão de Poisson, que basicamente eu vou ter uma análise muito parecida com a regressão logística, só que ao final, em vez de ter um odds ratio, eu vou ter um ARP, que é a minha razão de prevalência, razão de prevalências. Aí abri um adendo, pessoal. Na literatura atualmente, tem alguns trabalhos que têm trazido essa questão de que eu posso utilizar Poisson quando é incidência, que eu posso utilizar logística quando é prevalência, mas isso ainda estou em vias de estudo ainda. Em breve eu devo trazer algo mais concreto aí para a comunidade. Beleza? E aqui é um trabalho que vem trazendo essa parte de regressão de Poisson. Eu tenho aqui as razões de prevalência, ó. E a interpretação, pessoal, é basicamente a mesma. Então, aqui eu tenho, ó, pessoas... esse onde tem um, pessoal, é sempre a referência. Ou vai estar lá ref, ou vai estar 1. É sempre a referência. Então, eu tenho aqui, ó, consulta médica. Em mulheres, né? Idade, 20 a 29 anos. Percebam que de 30 a 39 já deu 9% a mais. Por isso que aqui deu 1,15. Então, quer dizer, ó, que eu tenho 1,15 vezes mais chance de ter uma prevalência em mulheres aqui de 30 a 39 anos do que de 20 a 29 anos, sempre em relação ao valor de referência. Então, isso aqui, pessoal, 1,15 quer dizer, é a mesma coisa de eu subtrair o 1 e dizer que tem 15% a mais de chance de ter um desfecho aqui da mulher em relação à consulta médica aqui, tá? E aí o restante serve aqui, ó. Já esse aqui, pessoal, é o contrário, ó. A referência foi o maior. Geralmente eu gosto de botar a referência como menor para justamente ter valores acima de 1. Quando eu tenho um valor abaixo de 1, o que é que isso quer dizer, professor? Quer dizer que, nesse caso aqui, o branco e não branco. O não branco, porque por ter dado menor, ele é um fator de proteção. Então, pessoas não brancas tendem a ter menos consultas, porcentagem de consulta médica do que pessoas brancas. Então, aqui seriam, se fosse uma doença aqui, né? Nesse caso não é uma doença, se fosse óbito, seria um fator de proteção. E percebam que aqui, ó, eu tenho uma significância, porque lembra que eu falei que não pode passar pelo 1, ó? Tá 0,8 a 0,95, ele não chega no 1. Então, aqui está significativo. Então, como é que eu interpretaria, professor, esse 0,87? A gente interpretaria da seguinte forma. Eu pego o 1 e divido por 0,87. Então, vai dar... fazer rapidinho aqui. Por isso que eu gosto de colocar o menor como sendo a referência. 1 dividido por 0,87, ó. Então, deu 1,15, ó. Deu a mesma coisa desse aqui de cima. Então, 1,15 aqui, então, quer dizer que pessoas não brancas têm 15% a mais de chance de não estarem, aí seria o contrário, né? De não estarem em relação à porcentagem de consulta médica do que pessoas brancas. Beleza? Bibliografia, pessoal, a básica são esses livros aí, tá? Apesar que minhas aulas hoje em dia aí é um emaranhado de uns 10 livros de estatística a mais um pouco que eu tenho.
mais experiência, mais artigos, mais, enfim, aí, tudo que a gente vem trabalhando ao longo desses anos aí.